Glória a Deus, sejam bem-vindos. Eu tenho uma palavra no meu coração, quero poder compartilhar com você hoje na nossa conversa. Então, se você pode, abra sua Bíblia no livro do Gênesis, no início, no capítulo 41. O tema da nossa conversa de hoje é recomeçar é uma decisão ou uma escolha. A vida, ela é feita de recomeços. E a gente vai falar exatamente sobre isso hoje. Então, se você abriu Gênesis no capítulo 41, no versículo 51, 51 e 52, diz assim a minha tradução. 51 e 52. Ao primeiro filho, José deu o nome de Manassés. Repita comigo, Manassés. Isso. Dizendo: Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai. 52. Ao segundo filho, chamou Efraim. Você pode dizer Efraim? Dizendo: Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Se você pode, feche seus olhos. Senhor, essa é a tua palavra e em graça, nessa noite pedimos que o Senhor fale conosco, que a tua palavra, que é poderosa e viva, alcance os nossos corações, que o teu Espírito Santo, que convence o homem, possa ter acesso à nossa mente, à nossa vida e nos convencer, e que os exemplos desse grande homem possam nos inspirar diante dos desafios que nós enfrentamos nessa caminhada existencial de fé. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Queridos, a vida é feita de recomeços, e não de recomeço, e sim de recomeços. Estamos em frequentes momentos onde precisamos recomeçar, nos reinventar, pastor Fabiano. Afinal, a vida, ela é estacional, ela é como as estações do ano: primavera, verão, outono e inverno. A vida, ela é cíclica. Ora estamos em cima, ora embaixo. Ora estamos vivendo os tempos chamados de montes, mas inevitavelmente também, às vezes, vivemos os vales. E curiosamente, Júlia, quando estamos num monte e desejamos chegar num outro monte, é impossível chegar num outro monte, estando em um monte, sem antes, obrigatoriamente, descer por um vale. E isso nos coloca numa posição onde vai exigir de nós algumas escolhas. Escolher abraçar, às vezes, a dor e o sofrimento e as perdas que vivemos, ou, de alguma forma, ressignificá-las. Qual seria o propósito do sofrimento humano? Uma pergunta retórica. Teria Deus prazer no sofrimento humano? Porque viver é estar constantemente diante de crises existenciais. Viver é estar tendo que lidar a todo momento com impossibilidades, com medos, com desafios e também fracassos nas nossas vidas. No mundo em que vivemos hoje, eu escrevi aqui: ter êxito no Evangelho não é ter a capacidade de sempre vencer, de sempre ter a sua mão levantada, mas e sim ter a capacidade de, a despeito dos fracassos, nunca desistir e nunca permitir permanecer prostrado. A Bíblia fala que o justo, não fala que é o crente, diz: o justo por 7 vezes, o justo por 7 vezes ele cairá, e em nenhuma delas ele ficará prostrado. A pergunta que eu me faço nessa noite é: diante dos desafios que eu enfrento, será que realmente existe um propósito de Deus? Será que Romanos 8:28 é uma realidade? Será que realmente todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo um propósito de Deus? Ou será que a vida é uma caminhada existencial de fé que nós vamos passar
momentos de sofrimento aqui, e lá na glória vai ser uma vida onde não haverá mais sofrimento, nem dor, nem choro, nem pranto. Não, não. O céu é uma realidade. A eternidade, ela começa aqui. Ela não começa no dia em que os nossos olhos se fecharem. Jesus, ele declarou: no mundo teremos aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E esse texto que eu acabei de ler, especificamente esses 2 versículos que falam: ao primeiro, José deu o nome de Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer todo o sofrimento na casa do meu pai. E José, eu fiz questão de trazer a história dele, do final, agora para o início, trazendo para nós a ideia de que Deus o fez esquecer todo o sofrimento da casa do seu pai. Observe que o primogênito de Moisés, o primeiro filho dele, depois de uma vida inteira de sofrimento, ele resolveu coroar o filho, ele resolveu eleger o nome, o título do filho dele, marcando um tempo da vida dele. Ele disse: a despeito de todo o sofrimento que eu vivi na casa do meu pai, Deus me fez esquecer. E é muito forte isso, queridos, porque se você conhece a história de José, você sabe que a vida de José é dividida em 4 fases. Do seu nascimento até 17 anos de idade, Leozinho, foi uma vida cercada de cuidados, de amor, de carinho, e também de muitas bajulações do seu pai, Jacó. José foi o filho da velhice. José foi um filho com a classificação, diríamos assim, quase que de neto. Porque os filhos, eles normalmente vêm na nossa vida no momento de desafios, Rodrigo. No momento onde nós estamos vivendo a conquista. Nós estamos, de alguma forma, alargando as nossas estacas. Nós estamos querendo firmar os nossos passos. Nós queremos, de alguma forma, buscar a estabilidade. Então, o crescimento dos filhos, eles normalmente não são acompanhados totalmente de perto. Porque vivemos uma vida acelerada, querendo, de alguma forma, empreender e prosperar. Já os netos, normalmente, eles vêm numa outra fase da vida, onde a prioridade já não é mais a conquista desenfreada, a aceleração. Já é o momento onde você entende que a vida, ela necessita de poucas coisas para ser vivida. E por isso, os avós, eles têm a oportunidade de ter um olhar diferente. Quando José veio, ele já veio com a idade do seu pai, Jacó, avançada. E por isso, tudo aquilo que Jacó não havia dado para os seus 11 filhos, ele deu a José. Ele foi mais amado do que todos. Ele foi presenteado com uma túnica colorida, que foi alvo de inveja dos seus irmãos. E José, ele padeceu por 17 anos, por ter sonhado não os seus sonhos, mas os sonhos de Deus. José não pediu para nascer, Milton, mas um dia, ao nascer, e com 17 anos de idade, ele teve sonhos. E através dos sonhos que Deus deu, os problemas começaram na vida dele. Isso me faz pensar, Fabiano, que os sonhos de Deus também nos colocam em trilhos, em meio a tempestades e tormentas, como o profeta Naum no capítulo 1 diz, porque os caminhos do Senhor são no meio da tempestade e tormenta. Às vezes a gente pede para sonhar os sonhos de Deus, mas os sonhos de Deus também nos levam a cadeias. Os sonhos de Deus também nos levam a oposições, a inveja, a ódio, raiva, ira, a abandono. E às vezes, mesmo no caminho, vivendo os sonhos de Deus, nós nos perguntamos: Senhor, por quê? José, durante 17 anos, na sua pureza, na sua inocência, na sua obediência e submissão ao seu pai, revelava o caráter deturpado dos seus irmãos. Por ser alguém
temente ao seu pai, obediente a ele, destoava do caráter dos seus irmãos e por isso houve um grande problema. Observe, queridos, eu tenho dito frequentemente nas minhas mensagens que para Deus o que importa não é a forma como você adora Ele. Deus não se impressiona com a nossa capacidade de abençoar o reino dEle, de fazer filantropia, de levantar as mãos na hora do louvor. Deus não se impressiona com a forma como nós oramos ou entoamos a nossa voz de oração a Ele. Deus se impressiona com a nossa capacidade de renunciar a tudo aquilo que nos afasta dEle. E exatamente por isso que a vida de José foi uma vida tão difícil. Porque desde uma idade muito tenra, José escolheu viver uma vida de renúncia. Viver uma vida de escolher aquilo que era certo, mesmo tendo na sua humanidade, aos 17 anos de idade, os hormônios à flor da pele. E justamente pelo ódio, pela inveja, problemas criados pelo seu próprio pai, José ele foi vendido pelos seus irmãos. O texto diz que quando José chegou para ver como os irmãos estavam, os irmãos de José resolveram matá-lo, mas um deles, Rubem, disse: não, por favor, não vamos fazer isso. Lançaram ele numa cova, uma caravana passava ali de midianitas em direção ao Egito, e eles venderam José. E José, que era um príncipe, se tornou um prisioneiro. Que era o filho caçula preferido de Jacó, se transformou agora num escravo. Assim como um despojo de guerra, foi lançado num mercado de escravos no Egito, até que um homem rico e poderoso chamado Potifar observa José e resolve comprá-lo, leva para sua casa, e a Bíblia fala que mesmo diante de uma descida existencial da vida, José ele não se deformou. Mesmo diante de situações adversas que aconteciam na sua vida, José ele buscou, mesmo não entender o que estava acontecendo, ser fiel a Deus. O nosso problema é que às vezes quando as coisas fogem do nosso controle, quando as circunstâncias elas vão contrárias àquilo que a gente espera, e em algum momento a gente resolve abandonar, em algum momento a gente resolve murmurar e questionar a existência da bondade de Deus nas nossas vidas. Em nenhum momento você vai ver José questionando a bondade de Deus. Simplesmente, mesmo Paulo tendo escrito isso depois, faz sentido na vida de José a compreensão de que se ele sonhou, e esse era um sonho de Deus, não importa o que aconteça, tudo vai empurrar para um lugar, que é a promessa de Deus. Será que você consegue ver esse empurrar de Deus, mesmo em meio a tempestades e tormentas? Será que você consegue ver esse movimento de massa? É como quando a gente vai num lugar que está muito lotado e de repente a gente não consegue se mover e a gente simplesmente é movido pela multidão. Eu não sei se você já teve a experiência de pegar um trem lotado e de repente basta você ficar na direção da porta, porque o movimento da massa vai levar você para dentro. É exatamente isso. Todas as coisas vão empurrar você para um lugar. E agora José, na casa de Potifar, ele precisou recomeçar. Recomeçar, entendendo que agora ele não era mais um príncipe. Ah, se me perdoa, eu sou um príncipe, meu pai tem dinheiro. Não adiantava reclamar, não adiantava murmurar, não adiantava pedir ajuda. O que ele podia fazer diante disso, senão tentar outra vez, recomeçar. E quantas são as vezes que eu e você passamos por situações como essa? A nossa vida está uma maravilha. A gente tem do melhor para comer, do melhor para beber. A gente tem o cuidado do nosso papai e da nossa mamãe. Nós somos paparicados e recebemos túnicas coloridas. E no momento seguinte, nós somos vendidos, traídos, abandonados. E passamos de uma condição de montes para uma condição de vale e deserto.
E normalmente quando isso acontece, a gente não tem a capacidade rápida de se reinventar e de tentar recomeçar a despeito disso. Eu preguei um dia desse, eu disse isso. Eu sou de um tempo, pastor Fabiano, que se você quisesse estabilidade na sua vida, era só você fazer uma faculdade. Pronto. Ou você passava num concurso público e você ficava tranquilo. Hoje, as pessoas que fizeram um curso de formação superior, Leozinho, não tem muito mais vantagem do que as outras pessoas. Há alguns anos atrás eu li um livro que dizia: nos próximos 20 anos, 80% das profissões vigentes vão acabar. A pandemia acelerou isso. Quantas profissões e quantas coisas que pessoas faziam que hoje não tem o menor sentido. E que pessoas faziam e davam aquilo como total certeza e garantia do seu futuro. Então hoje, as pessoas que têm de alguma forma uma certa vantagem, não são as pessoas que têm os melhores cursos de formação técnica ou os diplomas de universidade, e sim as pessoas que têm a capacidade de se reinventar, de aprender a todo momento, porque tudo muda a todo momento de uma forma muito rápida. É só você perceber a era digital, onde a gente percebe meninos e meninas de 16, 17 anos que se tornaram milionários na internet. E a gente fala: como pode isso? Ontem não tinha Instagram e hoje as pessoas estão se tornando milionárias porque resolveram se predispor a aprender coisas novas. José, ele precisou recomeçar. E enquanto o passado não é ressignificado, o presente não consegue ser vivido. Eu vou dizer para você, o passado só é passado quando ele passa. Diga, o passado só é passado quando ele passa. Parece redundante, mas a gente fala sobre o passado que não é passado e que é presente e que está vivo e pulsando na nossa vida. Só que em nenhum momento você vê José trazendo o passado para o presente. Ele simplesmente decidiu agora, nessa circunstância da vida, dar o seu melhor. E tudo aquilo que vinha à mão dele, ele entregava o seu melhor, até que ele se tornou governador de tudo na casa de Potifar. E agora Potifar disse: olha, você pode administrar e mexer em tudo. A única coisa que você não pode tocar aqui é na minha esposa. E foi justamente a esposa de Potifar que começou a assediar José sexualmente. Eu queria fazer uma pergunta para você. Provavelmente eu acredito que José tinha 22 anos de idade. Você imagina o nível de um jovem, o nível de testosterona de um jovem de 22 anos de idade? Deve estar batendo 1.500 mesmo. Você que tem 40, 45, está batendo 150, 300. 300 aonde? 300 se fizer reposição, né, o pessoal? Um nível de testosterona de 1.500 e de repente uma senhora bonita, né, que tinha ido lá levantou tudo, botou tudo em dia, e ela falou: não, eu quero que você deite comigo. José, ele humanamente, enquanto carne, você acha que a carne dele não queria? Sim ou não? Sim ou não, gente? Ele não era anjo não, meu irmão. Sim. Só que José sabia que aquilo que levaria ele para o destino de Deus, para que os propósitos de Deus se cumprissem, era exatamente a sua capacidade em renunciar aquilo que a todo momento se apresentava. Para mim, o evangelho, ele tem a ver com renúncia. Renunciar aquilo que nos distancia de Deus. Renunciar aquilo que a todo momento tenta tirar o nosso foco, tenta tirar de alguma forma uma vida que nos aproxima daquilo que Deus tem para nós. E ao renunciar o ímpeto sexual daquela mulher, fazendo aquilo que era certo, ele foi injustiçado. Ele já estava numa posição onde ele mandava, onde ele comia o que ele queria de novo, exatamente como na casa do seu pai. E agora, José injustamente foi acusado de assédio sexual, um crime inafiançável da época, e ele foi preso
numa cadeia, e lá no cárcere, que opção ele tinha, Darliton? Chamar os advogados renomados da época, ou os defensores públicos que pudessem, de alguma forma, defendê-lo? Não, ele não tinha ninguém. Não restava outra opção senão chorar e lamentar a vida desgraçada que Deus impôs para ele, ou recomeçar outra vez. A vida, Tuiane, é feita de recomeços. E quantas são as vezes que nós precisamos recomeçar? Recomeçamos uma, recomeçamos duas, recomeçamos três, recomeçamos 4 vezes. E agora no cárcere, José novamente resolveu ressignificar o seu passado. E tudo aquilo que vinha à mão de José, ele dava o seu melhor. A Bíblia fala que no período em que José foi responsável pela cadeia, a cadeia prosperou. Eu não sei se você consegue mensurar uma cadeia próspera. É possível isso? Uma cadeia próspera, mas os planos de Deus não podem ser frustrados. O que é mais difícil? Administrar quando você tem muito fartura ou quando você não tem nada? Quando você não tem nada. E de que forma você aprende melhor? Administrando a fartura ou administrando a escassez? Hoje, olhando para a história de José, nós conseguimos perceber que para cada degrau que ele descia, os planos e projetos de Deus estavam tendo validade na vida dele. Deus tinha um propósito para cada recomeço que ele se predispôs a fazer. E agora o cárcere, ele era próspero, ele tinha a chave da cadeia. E mesmo tendo a chave da cadeia, não se usurpava de querer ser melhor do que ninguém. A cadeia prosperava, até que 2 funcionários do rei foram presos, o copeiro e o padeiro. E eles foram presos, e um deles injustamente. E José ali revelou os sonhos daqueles 2 homens. E José então pede para um daqueles homens que iria ser colocado diante de Faraó, dizendo: quando você estiver diante dele, não se esqueça de mim. Isso demonstra, de alguma forma, um cansaço de José em estar ali, vivendo já os recomeços da vida. E ele, de alguma forma, sinaliza para o homem: não se esqueça de mim, porque, de alguma forma, eu estou aqui há muito tempo. E a Bíblia fala que esse homem, que José revelou que ele seria absolvido, esqueceu José 3 anos na cadeia. E durante 3 anos ali no cárcere, fazendo o melhor por todo mundo e não recebendo nenhuma recompensa por isso, José, ele precisou recomeçar, Rodrigo. E quantas são as vezes que eu preciso recomeçar? E quantas são as vezes todos os dias? Escute o que eu vou dizer para você. Na verdade, eu vou fazer uma pergunta. Porque hoje é domingo. E domingo é dia de igrejar. A gente vai para a igreja. A gente adora Deus. A gente louva o nome dEle. A gente recebe uma palavra de ânimo. Mas a pergunta que eu faço para você é: o que você faz de segunda a sábado? Porque o que você faz de segunda a sábado determina como você chega aqui no domingo à noite. Com expectativa de um grande milagre da parte de Deus, ou entendendo que você está no processo onde todas as coisas cooperam juntamente para o bem dos que amam a Deus e são chamados segundo o propósito. Pergunta para quem está do seu lado: o que você faz de segunda a sábado? O que você faz? Porque o que você faz de segunda a sábado determina a forma como você chega aqui no domingo. Porque inevitavelmente domingo é dia de reflexão. É dia onde você ouve uma palavra e você começa a pensar sobre essa palavra, que leva você a refletir a forma como você enfrenta e tem enfrentado a sua vida. Tem um texto de Hebreus que diz, Hebreus 11 no capítulo 23, Hebreus no capítulo 23, Hebreus 11, 23 e 24. Pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum
e não temeram o decreto do rei. Arão e Joquebede, pela fé, eles observaram que Moisés não era uma criança comum. Isso quer dizer que eles perceberam que Deus tinha um propósito na vida daquele menino. E pela fé, eles resolveram esconder aquele menino diante de um decreto de Faraó. Eles resolveram desrespeitar a maior autoridade da época. E a Bíblia fala que eles não temeram. E tudo isso foi feito pela fé. E o versículo seguinte diz: pela fé, Moisés, quando cresceu, recusou-se a ser chamado filho da filha de Faraó. Você sabe o que eu aprendo com isso, Leozinho? Que algumas coisas nas nossas vidas, elas vão acontecer pela fé. E a Bíblia fala que pela fé, quando Moisés cresceu, ele decidiu não ser reconhecido ou chamado como filho da filha de Faraó. E às vezes a gente lê um texto, Darliton, e o texto passa despercebido. Eu vou ler de novo e vai fazer todo sentido para você. O texto diz: pela fé, Moisés, quando cresceu, recusou-se ser chamado filho da filha de Faraó. Tem coisas nas nossas vidas que só vão acontecer quando a gente crescer. E não é crescer em estatura. Tem atitudes que nós vamos tomar na nossa vida somente quando a gente crescer. Tem decisões que nós vamos precisar tomar na nossa vida somente quando a gente crescer. E não é crescer em altura, e sim crescer em maturidade. Eu aprendi na minha vida que maturidade não tem a ver com idade. Tem gente que tem o cabelo branco, mas é infantil e imaturo. Porque as pancadas da vida, as lutas e dificuldades de alguma forma não tiveram o efeito de produzir um amadurecimento. Eu me lembro que às vezes a minha avó ganhava fruta verde. Ela ganhava quando os amigos dela da roça traziam aquela banana verde mesmo. E a gente ficava feliz, porque não tinha fruta na minha época, uma vida difícil. E ela, no ímpeto de querer logo experimentar da fruta, ela acelerava o processo. Ela pegava aquele cacho de banana, enrolava no jornal e enfiava dentro da onde? Dentro do forno. Às vezes Deus pega você, enrola no jornal e bota você aonde? Dentro do forno. E quem gosta de ficar dentro do forno, gente? Quem gosta de estar ali sofrendo uma pressão, um calor intenso? Você quer sair dali desesperadamente. Você quer reclamar e dizer: meu Deus, por que eu estou aqui? Mas você não se dá conta que, estando numa condição como essa, um processo de amadurecimento está sendo avançado. E quando você se dá conta, você está pronto. Tem uma série da Globoplay, que é uma sessão de terapia, e aí um psicólogo em terapia com o outro, e aí ele pergunta assim: você sabe o que acontece? Você deve ter visto isso um Reels no Instagram. Você sabe o que acontece uma fruta verde quando ela é bicada por algum animal? Aí ele disse: eu acho que ela apodrece. Não. Uma fruta que é verde, quando ela é bicada por algum animal, ela tem a capacidade de amadurecer mais rápido. Às vezes a vida nos produz feridas. Às vezes a vida, ela produz em nós como um fruto marcas que têm a finalidade de acelerar o processo de maturidade nas nossas vidas. José estava no cárcere, e mesmo esquecido no cárcere, agora, depois de 3 anos, Faraó, ele tem um sonho que ninguém consegue revelar o sonho, e os sonhos de Faraó, normalmente ele falava o sonho e as pessoas revelavam, e ele disse: não, agora eu quero que fale tudo. O que é? Vai ter que falar o sonho, vai ter que falar a interpretação. Tem um menino lá no cárcere que está esquecido, sabe? Eu até nem lembro. Rapaz, ele me ajudou um dia. Aquela coisa que a gente fica contando com as pessoas, Laerte. E a gente fica pedindo: Senhor, que Laerte, que ele não se esqueça de mim na segunda-feira, para ver lá a minha taxa no banco, para liberar um empréstimo para mim. Meu Deus do céu. Fala, Deus, você está aí, ó. E Laerte está lá. Será que eu me esqueci dele? O homem pode se esquecer de você, mas Deus não se esquece. E a Bíblia fala que 3 anos depois,
ele é levado à presença de Faraó, você conhece a história, ele recebe um anel no dedo por aquilo que ia acontecer, e ele é responsável por abrigar todo o estoque de comida durante 7 anos. E agora, uma grande fome percorre o mundo antigo, e os irmãos de José vão ao Egito comprar comida. E observe, as pessoas que elas decidem, Leozinho, trilhar os planos de Deus, elas se tornam irreconhecíveis aos olhos dos homens. As pessoas olham para você e elas não conseguem ver. Peraí, é aquele menino de São Gonçalo? É aquele menino que jogava bola com a gente aqui? Aquele que o pessoal dizia que não ia dar para nada? É ele mesmo? As pessoas, elas se tornam irreconhecíveis, porque José, ele estava na posição de governador, e os irmãos de José não o reconheceram, mas José teve a capacidade de reconhecer, porque os irmãos de José eram os mesmos, as mesmas práticas, as mesmas obras, os mesmos pecados. Quem decide sonhar os sonhos de Deus se tornam irreconhecíveis. E agora José, ele tem a oportunidade de se revelar aos irmãos. Ele se revela aos irmãos e os irmãos ficam com medo. Você sabe por que os irmãos dele tiveram medo? Porque se eles estivessem no lugar de José, certamente se vingariam. Você sabe qual é a diferença de justiça para vingança? Você já deve ter ouvido falar. Justiça é quando alguma coisa sua foi tirada de você e você quer a restituição daquilo que é seu por direito. A vingança é quando você quer que o outro sinta o que você está sentindo, a dor, o sofrimento. Então você quer que o outro sofra. E aí tem aqueles que são mais crentes ainda, que dizem que a vingança é um prato que você come. Meu Deus, falou baixinho, ficou com medo. Frio. São os irmãos, né, que têm o domínio próprio, que está diante de nós. Não me segura não. Eu dou um boi para não entrar numa briga, eu dou uma boiada para não sair. Não, eu dou um boi, uma boiada, eu não quero briga. Eu decidi ser feliz e não ter razão. Eu decidi abrir mão e perdoar. José só viveu os planos de Deus porque ele decidiu perdoar todos aqueles que se levantaram contra ele. E quando os irmãos de José tiveram medo e falaram: meu Deus, por favor, não faça nada com a gente, porque o que a gente fez com você foi terrível. E aí ele diz: não se preocupem, Deus transformou todo o mal que vocês me fizeram em bondade. Deus, na sua infinita sabedoria, já sabia de toda a fome que viria, e por isso me enviou ao Egito, para que eu pudesse ser um instrumento dele. E quando os filhos de José nasceram, José resolveu levantar um altar de adoração, e o texto diz, e eu caminho para o final. Ao primeiro José deu o nome Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e da casa do meu pai. Sabe quando, diante de tudo que você viveu, você decide levantar um altar de adoração a Deus? Fulano nunca mais. Se isso aí precisar de mim, eu quero é ver, rapaz. Eu quero é ver na pior mesmo. Não. Ele resolveu declarar que Deus fez esquecer todo o sofrimento da casa do seu pai. E quando o segundo filho dele nasceu, ele mais uma vez coroou o Senhor. Ao segundo filho chamou Efraim, dizendo: Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Observe que na vida de José, tudo Deus estava na frente. Ele colocava o Senhor na frente, mesmo vivendo muitos momentos onde ele precisou recomeçar. E aí eu caminho para o final, fazendo algumas perguntas para você. Você está satisfeito ou insatisfeito com a sua vida? Nessa caminhada existencial de fé, se a sua vida fosse a vida de José, onde que você estaria agora? Eu estou na casa do meu pai. Então você tem 17 anos. Então você ainda é um adolescente. Então você acha que a vida, ela é uma fantasia. Não, Rafael, com certeza eu estou na casa de Potifar. Eu estou sofrendo injustiça. Sim, você está sofrendo injustiça, mas você está consciente de que na vida, na sua relação com Deus, o mais importante é a sua capacidade de renunciar àquilo que Satanás
ou os homens colocam diante de você. A gente acaba percebendo, queridos, que Deus, Ele nem sempre interfere na história do homem. A gente quer que Deus sempre interfira. Faz um milagre, Senhor. Opera na minha vida. Me tira desse forno. Me desembala desse jornal. Pelo amor de Deus. Mas Deus, Ele fica cuidando de nós. E aí, eu pergunto. Para onde que você acha que você está indo agora? Porque dependendo da forma como você vem aqui ao domingo e você reage a isso, de segunda a sábado, isso vai determinar de que forma você vai colher os frutos. Porque a gente espera muito de Deus, mas você já parou para pensar que Deus também espera de nós? Porque Deus tinha planos na vida de José, e José, ele teve o direito de escolher o arbítrio, assim como eu e você. E José, ele poderia ter aberto mão de tudo, se deitando com a esposa de Potifar, mas mesmo sendo injustiçado ali naquele momento, ele disse: eu não posso ferir os princípios, porque princípios são inegociáveis na vida. Porque existem coisas, queridos, que se você negocia nisso, você negociou no tudo. Fidelidade só exige 100%. Me permita, Lívia, usar você e Rodrigo como exemplo. Quantos anos de casado? 11 anos de casado, que coisa linda. Uma salva de palmas, 11 anos de casado, glória a Deus. Sábado, glória a Deus. Ele vai lá na Arte Ouro, vai comprar um anel para você bonito. Vai levar você no Borogodó, lá do meu amigo André Roque, fazer propaganda para ele. E aí, vai levar você para uma noite romântica, vai puxar o anel da Arte Ouro e vai falar assim: Lívia, 11 anos de casado. Eu quero dizer para você que nesses 11 anos, eu fui fiel a você 99%. O que ela vai fazer com o anel? Não precisa dizer. Não precisa dizer o que ela vai fazer com o anel. Porque fidelidade só exige 100%. Se você é fiel em 99%, mas você não é fiel em 1%, você é fiel ou você não é fiel? Você não é fiel. Então, a gente fica trabalhando com uma lei da compensação. A gente trabalha numa espécie, Zeca, na nossa cabeça, de débito e crédito. Débito e crédito com Deus. Não, eu dei uma pisada na bola aqui, debitor. Mas eu vou dar uma moral aqui, dou uma oferta para o restaurante Graça, creditor. E aí, eu dou uma escorregada aqui, opa, debitor. Não, peraí, eu vou dar uma força aqui, creditor. O céu, ele não contabiliza débito e crédito, meu irmão. Ou a gente decide viver uma vida de renúncia em Deus, uma vida de santidade que agrada ao Senhor. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Então, ou eu agrado ao Senhor, ou eu não agrado a Ele. Eu não consigo agradar a todo mundo, e quem tenta agradar a todo mundo jamais vai conseguir. Então, na sua linha existencial, onde você está e onde você quer chegar? Não, Rafael, eu quero, assim como José, ser honrado. Eu quero que os sonhos de Deus se cumpram na minha vida. A pergunta que fica é: está disposto a descer as escadas que José desceu? Porque você sabe quanto tempo demorou do dia em que ele sonhou até o dia em que o anel foi colocado no dedo dele? 17 anos. Você está disposto a descer e recomeçar muitas vezes por 17 anos? Ah, Rafael, eu acho que é um pouco demais. Eu acho que não é para mim. O Evangelho não é uma vida de facilidades, uma vida somente de possibilidades. Existir é ter que lidar com as suas crises existenciais e os seus conflitos. Estivemos no Amós esse final de semana e teve uma pessoa que chegou para mim e ela disse para mim: eu sinceramente acho que eu nasci para sofrer. Eu falei assim: é mesmo? Me conta a sua história. E aí ele me contou a história e eu disse: vamos fazer o seguinte, vamos tomar um café amanhã. Até que ele ouviu 2 testemunhos do Amós. E aí ele chegou para mim, chorando, e falou assim para mim: pô, rapaz, eu achava que eu tinha problema. E eu falei: tudo tem a ver com a percepção. Foi o que aconteceu comigo, que eu operei 6 vezes o rim. Eu tive uma disfunção, eu nasci com um estreitamento do ureter, uma estenose de Jupe. Fiz a primeira plástica, fechou.
operei várias vezes, cálculo, um monte de cálculo. E eu achava que eu tinha operado 6 vezes. Minha barriga é toda furada. Aí um dia eu converso com o João aqui, menino da igreja aqui. João. Aí João falou assim pra mim: rapaz, eu ouvi sua história, você operou 16 vezes. Eu fiz 18 procedimentos cirúrgicos no rim. Eu falei: o quê? Ele falou: pois é. E eu falei: como é que você está hoje? Graças a Deus eu fui curado. Sabe por quê, pastor? Ele disse para mim: porque eu não desisti. E você? Já desistiu? Ou você entendeu através dessa mensagem de hoje que a vida é uma vida de recomeços, e recomeçar sempre vai ser uma opção. E quando nós temos opção, nós vamos ter que escolher recomeçar ou não, ressignificar ou não, perdoar ou não. Eu queria que você se colocasse de pé. Feche os seus olhos. Se essa palavra alcançou o seu coração, eu não vou chamar ninguém à frente, mas se você foi alvo dessa palavra em graça, e você entende que na sua vida talvez você já tenha tomado uma decisão de desistir, mas o que realmente você precisa nessa noite é desistir de desistir e resolver recomeçar quantas vezes forem preciso, porque na história de José não é uma história só de vitórias. A história de José é uma história de recomeços. A história de Davi não é uma história de conquistas e de vitórias somente sobre gigantes. A história de Davi é uma história de recomeços constantes. Talvez a sua vida seja assim também, mas você não se deu conta e ao ter que recomeçar algumas vezes, você chegou à conclusão de que é pesado demais para você. Mas quem conhece o seu limite é Deus, porque foi Ele que formou você. Não diga que você não pode, quando o poder de Deus se aperfeiçoa justamente na sua fraqueza. A Bíblia fala que por 3 vezes Paulo orou pedindo que Deus retirasse o espinho da carne. E Deus disse: eu vou tirar, meu filho, porque agora você é o maior evangelista. Não. Deus disse para ele: não. E Deus disse um não bem grande para Paulo: não. E Paulo não fez biquinho, não saiu chutando a mesa igual um adolescente, porque Deus disse para ele: eu não vou tirar de você isso. Sabe por quê, Paulo? Porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. É quando você se sente fraco e vazio que eu derramo e encho você totalmente de mim. Então talvez você tenha chegado aqui nessa noite vazio, seco, fraco. Que bom, porque quando a gente está vazio, a gente pode ser cheio, não de nós mesmos, da vaidade, do orgulho, da altivez, mas da graça de Deus. Então, se você entende que essa palavra veio como destino certo para o seu coração, e você precisa nessa noite recomeçar, eu não vou chamar à frente, e você precisa não de uma autoajuda, mas de uma ajuda do alto, levante suas mãos aos céus em sinal de rendição. Pai, em nome de Jesus, onde houver uma mão erguida aos céus, segura na mão desse homem, Pai, pega na mão dessa mulher, fortaleça, Senhor, põe de pé aquele que está caído, levanta aquele que se sente fraco, abatido, entristecido. Eu declaro profeticamente que essa noite é uma noite de recomeço, recomeços de uma caminhada existencial que é feita de muitos recomeços, assim como a tua palavra diz que o justo por 7 vezes ele cairá, e em todas elas ele irá recomeçar. Eu declaro na sua vida uma unção do alto, um bálsamo sendo derramado sobre você, um refrigério de alma agora, uma paz de espírito capaz de nutrir você, alimentar você, assim como o pão que Elias comeu, e através daquela refeição Elias caminhou um tanto de 30 dias sem parar. Que você receba esse alimento espiritual agora da parte de Deus, mas que você entenda que Deus sempre trabalha em parceria,
e que a responsabilidade e a decisão sempre de recomeçar é sua. Porque não existe levante do inferno que possa impedir ou atrapalhar os planos de Deus de serem cumpridos. Operando Deus, quem impedirá? Quem pode se levantar contra o braço forte do Senhor? Quem poderia frustrar os planos de Deus na vida de José? Quem tem o poder de frustrar os planos de Deus na sua vida? Se não você mesmo, desacreditando, desistindo ou desanimando. Eu declaro sobre a sua vida uma unção de recomeço. Que você entenda que você tem tudo o que você precisa para se pôr de pé, acreditar que Deus é com você, porque Ele é com você, mesmo que você não veja, mesmo que você não sinta, mesmo que você não perceba, porque no Evangelho de Mateus, no capítulo 28, no versículo 20, ele disse: ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura, fazei discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque eu estarei com vocês todos os dias, até o fim de tudo. Pai, guarda a nossa casa, os nossos filhos, repreenda toda ação do inferno sobre nós, e que ao sairmos daqui, possamos nos levantar e recomeçar outra vez, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você crê, recebe, dê a melhor salva de palmas a Ele. Vai em paz, Deus nos abençoe, valeu!